Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Aqui, Pastor Tiago quem vos fala. Deixar uma palavra, para o nosso dia, para que o nosso dia seja abençoado. E todos os dias precisamos da direção de Deus, né, irmãos? Eu estava meditando aqui em 2 Samuel 11, aonde vai falar sobre Davi, que Davi, quando todos foram para a guerra, Davi decidiu ficar no palácio. E isso foi algo que trouxe uma queda muito grande para ele, de certa forma, porque enquanto Davi estava na guerra, enquanto Davi estava na luta, ele nunca caiu. Mas o dia que Davi decidiu ficar na sua casa, o dia que Davi decidiu dar um tempo, não é verdade? Das batalhas, da guerra, foi uma destruição muito grande para ele. Está aqui em 2 Samuel 11, que vai dizer assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora na tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Veja que Davi ficou em casa, né, meus irmãos, não foi para a guerra. E como diz, né, a mente vazia, a mente parada, o inimigo ele tenta jogar setas, né, na mente do ser humano. Então, qual é o segredo para o crente não parar, para o crente não cair? É estar ocupado, irmãos. O crente que ele está ocupado na obra de Deus, ele não tem tempo, né, meus irmãos, para ficar pensando em coisas contrárias. Não tem tempo para ficar pensando em pensamento de derrota, ou mesmo as setas do inimigo não atingem ele, porque ele está ocupado, não é verdade? Meus irmãos, teve um momento da minha vida que, de tanta luta e provação, eu cheguei a pensar em parar, né, de dirigir igreja, de fazer a obra de Deus. Mas, quando eu pensei em parar, eu lembrei que naquele dia eu tinha uma visita para fazer. Eu falei, hoje não vai dar, tem uma visita para fazer. Aí no outro dia também não dava porque eu tinha uma pregação. No outro dia eu tinha convidado um pregador de fora para vir na igreja. Eu falei, não é legal, o irmão vai vir, não vou estar lá para receber, não vou receber o irmão primeiro. E, e assim sucessivamente, irmão, naquele mês, o mês que eu achei que eu ia parar, que eu tava com o pensamento de parar, foi o mês que eu trabalhei dobrado na obra de Deus, porque eu tava totalmente ocupado na obra de Deus. Então, o crente que ele tá na guerra, que ele tá fazendo a obra, que ele tá fazendo visita, que ele tá evangelizando, que ele tá pregando nas igrejas, que ele tá frequentando os cultos, né? Cultuando todo dia a Deus, esse crente ele não para. Esse crente ele não para porque o Senhor vai sustentar ele. É como usar ali um dos valentes de Davi, né, irmãos, que foi para a batalha e guerreou tanto ali, né, meus irmãos, na batalha, que quando a guerra terminou, os nervos dele, a mão dele travou na espada, ele não conseguia abrir a mão. Ele não conseguia abrir a mão dele grudou na espada e não abria. De tanto que ele guerreou, de tanta força que ele fez segurando a espada, né, meus irmãos? Então é dessa forma. Você muitas das vezes está ali na batalha, na guerra constantemente. E muitas das vezes vem a luta, a aflição, vem o abatimento espiritual, mas a espada grudou na tua mão, ou seja, o Espírito de Deus ele não te deixa parar, né? Jesus ele te sustenta com as suas fortes mãos e mesmo quando você muitas das vezes está fraco, está sem força, às vezes até pensa em desistir, mas a espada está grudada na tua mão. Você tem compromisso com a obra de Deus, não consegue parar porque você está ocupado. Então, meus irmãos, toma cuidado em estar parado, desocupado, né? Cuidado para não andar desocupado. O crente tem que estar ocupado na obra de Deus, tem que estar fazendo alguma coisa, não é verdade? Porque o crente parado na tua casa, só mexendo na internet ou fazendo alguma coisa do tipo, realmente é um perigo. Satanás entra nessa brecha para tentar causar destruição, para tentar derrubar o crente. Amém? Davi ficou no palácio, né, irmãos? Davi ficou na casa dele e ele olhou pela janela, acabou vendo ali, né? Acabou vendo aquela mulher ali nua, se banhando, e ela era muito formosa e ele tropeçou. Na verdade, ele tropeçou e acabou cometendo um homicídio, um adultério, né? Dois pecados de morte. Então veja que Davi tropeçou feio porque ele não foi para a guerra. Se ele tivesse na guerra, ele não tinha caído, né? Ele não ia ter tido tempo para colocar a sua mente em pensamentos pecaminosos. Ele estaria ocupado
na guerra, né? E nada disso teria acontecido. Então veja o perigo do crente acomodado, né? O perigo do crente se acomodar e resolver ficar só na sua casa, não é verdade? Então vigia, se ocupe na obra de Deus, procure sempre estar fazendo alguma coisa, né? Nem que seja ali, tá, né, irmãos, que é honroso demais, é muito importante também estar limpando a igreja, você tá auxiliando ali, abrindo culto, ou muitas das vezes estando na igreja cultuando, ainda que você não prega, não abre culto, mas você tá ali para orar, ajudar os irmãos a orar, né, a tá se ocupando das coisas de Deus, aí junto numa visita, no evangelismo, não é verdade? E tenha certeza que Deus vai segurar nas tuas mãos e você não vai cair, porque Jesus é fiel. Amém? Então fica essa palavra, cuidado com o comodismo, porque do comodismo vem a queda. A paz, Senhor Jesus.